Oi, galera, eu sou a Júlia E eu sou a Júlia. E eu sou a Sofia, e nós viemos fazer mais uma review de filme aqui no canal o Bom Selvagem. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o filme Ainda Estou Aqui e nós também vamos fazer uma análise sobre a contradição da ditadura militar, que foi a época em que se passa o filme. Também nós vamos fazer isso com as ideias e críticas do filósofo iluminista Rousseau. Então, gente, naquela época a gente tinha uma forte crise econômica. Então, o cenário político foi extremamente fragilizado. A inflação disparou, as reformas do Goulart sofriam uma forte resistência no Congresso e a propaganda anticomunista, que era muito apoiada pelos Estados Unidos, ganhou cada vez mais espaço entre a classe média. Daí, além de suspender a ajuda do governo, os Estados Unidos financiaram opositores e apoiaram diretamente os preparativos golpistas. O estopim ocorreu com o levante de marinheiros em março de 64, usado como justificativa para enfraquecer o presidente. Assim, em 1º de abril, o golpe foi consolidado quase sem resistência, inaugurando 21 anos de ditadura, censura e repressão. O filme Ainda Estou Aqui, que foi dirigido pelo Walter Salles, ele foi lançado em 2024 e ele foi uma adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, que inclusive é um dos filhos da protagonista do filme. Esse livro remete a essa época porque ele demonstra a toda a repressão e censura que era imposta pelo Estado aos opositores. Ele é indicado ao Oscar, foi indicado ao Oscar, né, na categoria de melhor filme internacional. A narrativa acompanha a história da Eunice Paiva, que é interpretada pela atriz Fernanda Torres, que busca entender o que levou ao desaparecimento do seu marido, Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello. E isso acontece após ele ser levado por militares em 1971. Essa ausência, né, do marido transforma totalmente, né, a vida da Eunice e de seus filhos, que desconhecem, né, o motivo do desaparecimento do Rubens e acabam tendo ali como base familiar apenas a sua mãe. O regime trouxe censura, perseguições políticas, prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos. Não foi apenas um processo político, foi também um ataque direto à vida, à memória e à dignidade de milhares de brasileiros. E é nesse cenário, né, que se insere o filme Ainda Estou Aqui, porque esse filme ele não expõe a violência de uma forma explícita a todo momento, mas o espectador consegue sentir essa violência de uma forma implícita quase sempre. O filme ele mostra como que a ditadura conseguiu se infiltrar nos lares, né, destruir muitas famílias e acabou deixando cicatrizes profundas que permanecem até hoje. Dessa forma, ele expõe um dos piores males que a sociedade brasileira já sofreu: o mal de ter vivido por anos com a liberdade acorrentada, rompida pela censura, pela perseguição e, principalmente, pela tortura. O Estado ditador buscava não apenas destruir os ideais dos seus opositores, mas ele também buscava corromper os seus corpos e suas almas. Mais né, do que uma lembrança do passado, o filme ele serve de um alerta para nós hoje, né? Um alerta sobre o esquecimento. Seja o esquecimento do governo, que nunca conseguiu localizar mais de 200 corpos, né? De políticos desaparecidos, ou então, como nós vimos no filme, o esquecimento forçado pela doença da Eunice, que mesmo com um Alzheimer muito avançado, ela não conseguiu apagar essas dores que a ditadura causou nela, como a gente consegue ver na cena final. Toda a família retratada no filme carregou o peso da perda. O vazio deixado pelo desaparecimento do Rubens marcou a todos, mas foi a Eunice quem mais enfrentou de forma direta o agressor, enquanto tentava manter a família unida, sustentá-la financeiramente e até preservar pequenos momentos de alegria. Um exemplo disso é quando ela levou os filhos para tomar sorvete, mesmo depois de receber a notícia da morte do Rubens. Um elemento também que a gente vê que é muito usado no filme é a linguagem visual para conseguir transmitir, né, a opressão que o regime causava. Porque a gente vê pela captura do Rubens, porque quando isso acontece, escuridão toma a casa, simbolizando, né, a mão pesada da ditadura. É contraposta à luz da razão e também dos ideais iluministas pelos quais ele sempre lutou. Dessa forma, o filme Ainda Estou Aqui nos faz refletir não apenas sobre um período sombrio da nossa história, mas também sobre a ausência de justiça até hoje. Ele desperta repulsa, indignação e um profundo senso de responsabilidade, o de nunca permitir que esses crimes sejam esquecidos e repetidos. Agora chegou o momento mais importante desse vídeo. Vamos falar sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Falando um pouco sobre suas ideias e suas críticas,
Rousseau, ao escrever do contrato social ou princípios dos direitos políticos, o filósofo discorre suas ideias iluministas. Como são várias ideias, nós vamos focar apenas em algumas. Sobre o estado da natureza, o direito do mais forte, o pacto social e a soberania do povo e o estado civil. Bom, no primeiro livro, nós encontramos a frase mais famosa do filósofo e a mais importante para entender de fato o que é o contrato social. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Ou seja, o homem, em seu estado natural, é bom, mas ao se desenvolver na sociedade, ele se corrompe e perde a sua liberdade. Para meio que retomar essa liberdade, o filósofo propõe um pacto social no qual o povo, em coletivo, decide de maneira igualitária seus representantes e estabelece a soberania popular baseada nas vontades gerais. Em relação ao direito do mais forte, agora, o filósofo afirma: o mais forte nunca se faz forte para ser sempre o senhor, se não transforma essa força em direito e a obediência em dever. Daí o direito do mais forte, direito tomado ironicamente na aparência e realmente estabelecido em princípio. Para ele, a força física não pode ser fundamento de um direito legítimo, pois a obediência que nasce apenas da coação desaparece assim que o mais fraco consegue resistir. O verdadeiro poder político, portanto, não pode ser reduzido apenas à violência. Deve se apoiar em princípios acordados pela comunidade. Sobre o pacto social, segundo o filósofo, ele representa a passagem entre o estado da natureza para o estado civil, em que os homens deixam de ser agidos apenas pelos seus próprios interesses individuais para se submeterem às regras coletivas que garantem a vida em sociedade. Esse pacto não é um contrato de submissão a um governante, mas sim um acordo entre iguais fundado na ideia de reciprocidade e justiça. Como afirma o filósofo, por qualquer dos lados que se remonte ao princípio, chega-se sempre à mesma conclusão, a saber que o pacto social estabelece tal igualdade entre os cidadãos que os coloca todos sobre as mesmas condições e faz com que todos usufruam dos mesmos direitos. Então, todos os indivíduos são iguais perante a lei e possuem os mesmos direitos políticos. Para o filósofo, a autoridade legítima só pode se estabelecer quando deriva da vontade geral, que não corresponde aos interesses particulares, mas o que é comum a todos. A soberania, portanto, é inalienável e indivisível, não podendo ser transferidas a governantes ou instituições que hajam pelos seus próprios interesses, pois nesse caso torna-se uma tirania. O povo, reunido como um corpo político, é o verdadeiro detentor do poder, e suas decisões coletivas é que sempre moldam as leis e legitimizam esse Estado. O papel do Estado, por sua vez, é justamente garantir que o pacto social seja respeitado e que a soberania do povo seja preservada. Ele não deve se sobrepor ao cidadão, mas funcionar como um instrumento regulador que assegura igualdade, liberdade e justiça. O Estado existe, portanto, para proteger os direitos civis e políticos conquistados pelo contrato social, garantindo que as leis expressam a vontade geral e não os interesses particulares. Agora, interligando o filme, ainda estou aqui com as ideias do Rousseau. Nós vemos de forma clara a violação das ideias defendidas pelo filósofo em sua obra do Contrato Social. Para o filósofo, a legitimidade política nasce do pacto social e da soberania do povo, ou seja, de um acordo coletivo que garante a liberdade, igualdade e democracia. No entanto, o período da ditadura militar brasileira, representada no filme, mostra justamente a quebra desse pacto. A cena em que Eunice Paiva se depara com militares vigiando sua casa simboliza a imposição de força em detrimento da lei. Rousseau critica esse chamado do direito mais forte, lembrando que a obediência obtida pela violência nunca é legítima, pois desaparece assim que a resistência surge. No filme, como podemos ver no desaparecimento do Rubens Paiva, ele é sequestrado e eliminado pelo regime, que demonstra como o Estado deixou de proteger os cidadãos e passou a agir apenas na opressão e violência. Além disso, a censura e a perseguição a opositores mostradas na narrativa do filme revelam a falta de participação da sociedade nas questões políticas e, consequentemente, a queda da soberania popular. Para Rousseau, a vontade geral deve guiar o Estado nessas decisões políticas, porém, durante a ditadura, nós vemos justamente o contrário, pois a população é privada
de voz e submetida ao medo, mostrando um desvio nas ideias propostas pelo contrato social. Assim, o filme Ainda Estou Aqui nos mostra em sua trama a contradição entre os ideais iluministas de Rousseau, que seriam a liberdade, igualdade e democracia, e a realidade de um Estado autoritário que transformou a força em apenas fundamento político. Ao assistir o filme Ainda Estou Aqui e também compará-lo, né, com os pensamentos do Rousseau, a gente percebe que todos esses acontecimentos de censura, de repressão, né, e também perseguição, ocasionados, né, pela ditadura militar, eles vão totalmente contra as noções de liberdade e democracia que o filósofo menciona no seu livro. Esse filme, ele nos mostra, né, um período assim horrível, um período tenebroso que nunca deve cair no esquecimento, principalmente nos dias atuais, porque hoje a gente acaba de certa forma, né, percebendo uma banalização desse assunto que foi tão importante para o nosso país. Por isso que nós, como sociedade, a gente tem que consumir, ver, falar mais sobre essa cicatriz profunda que acabou deixando aqui no Brasil. E ler obras, né, meditar nessas obras, como nas do filósofo, como Rousseau, acabam nos fazendo pensar e refletir de uma forma mais crítica, para além do que nos é dito, nos é mostrado. E é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado bastante do nosso vídeo e que a nossa análise sirva de alguma coisa na sua vida. Isso aí, galera. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar também se vocês gostaram desse vídeo. Além disso, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Beijo.